A gente precisaria de uma cervejinha aqui pra... Que lugar é esse aqui? Oxe, menino, isso é o buraco da véia, conhece não, é? Quem é tu? Eu sou Eduardo Glissan. Eu tô perdido. Eu não sei se sou eu ou é meu pensamento. A escrita ditada por Deus está associada à transcendência, está associada à imobilidade do corpo, está associada a uma espécie de tradição de encadeamento que chamaríamos de pensamento linear. A oralidade, o movimento do corpo se manifestam na repetição, na redundância, na preponderância do ritmo, na renovação das assonâncias. E tudo isso se dá bem longe do pensamento da transcendência e da segurança que o pensamento da transcendência continha, bem como dos exageros sectários que esse pensamento desencadeia como que naturalmente. Talvez um dos grandes méritos desse curso, que não é um mérito muito meu não, acho que é muito mais de vocês, que é de fazer essa coisa volante, né? De respirar outros ambientes, outras coisas, e aí ver os corpos se movimentarem de maneiras diferentes, os tempos serem agrupados de formas diferentes também. Então, O tempo é a minha matéria. Tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa, ver o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mães, paraíso se mudou para lá, por cima das casas caos, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando um mundo real, toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera. Gavião, o imperador do sertão, tem o bico forte como um facão. Veloz, veloz como um furacão. Asas, garra, entram em ação. Ver tudo em qualquer direção. Pousa no buzeiro com exatidão, nobre guerreiro do sertão. Gavião, cante sua canção. Voa livre, gavião. Boa! Voa livre, gavião. Boa! Voa livre, gavião. A pouco que habita em mim, que se faça presente em todos vocês. Que assim seja. Corpo é língua.
educação europeia é muito... A visão é de sempre todo mundo muito estético, muito ereto, muito certo. Aí quando entra a questão da mandiga, aí ocorre a quebra. Aí você já não olha assim, você já olha aqui pra pessoa. Então já você exprime o som com a voz, porque no estético é você aqui, você é intocável, você não tem sentimento, você tá sentindo dor. No balé clássico você sente dor e você tá aqui, ó. Silêncio. É. E a mãe... Quando você entra, eu sou dos dois lados. Eu tanto faço balé clássico quanto sou passista de frevo. Então no balé clássico eu tava assim. Aí quando eu ia pra aula de frevo, o professor, se curva, e eu... É a qualidade que eu E aí a forma vai levando pra você, né? É, a dificuldade, porque tem que ter essa mandiga, tem que ter o gingado, que vem da capoeira, que vai pro frevo e se desenvolve, e é o brincar, e é justamente a dança que o Urá fez aqui, e eu vi muito disso. Foi o português que calou a oralidade e o corpo de quem tinha a história. Então, um trabalho, inclusive, acadêmico mais verídico sobre a identidade afro, inclusive essa identidade que nem tem o direito de ter a escrita nesse não lugar, teria que ser não escrito, teria que ser cantado, dançado, falado, batucado, tem isso. E parece ser um auge, que é uma outra contradição do não lugar acadêmico, que parece ser o auge da burrice doutoriana. É muito saber para não entender o que Gaiaça depois fala que o corpo fala. Porque eu comecei dizendo assim que as dores da descolonização dói porque a gente quer cortar, não é, da nossa própria carne, coisas que nós próprios somos. Isso falou assim, que obriga o menino a ficar 4 horas sentado na cadeira. E a gente chama isso de educação. A gente chama isso de educação. A gente chama a gente comportar uma criança até ela se acostumar e não fazer outra coisa que. A gente chama isso de educação, a gente não chama de outra coisa. Porque a criança que não fica, ela é mal educada, ela não tem limite, ela não sei o que, ela é problemática, aí tem que levar no psiquiatra, no psicólogo, que pode ser que tenha alguma deficiência, que pode ser que tenha alguma questão, mas assim, a gente precisa colocar no campo da patologização pra gente dar uma atenção decente. A gente não consegue falar, a gente é uma criança. Se a gente não consegue ficar 4 horas sentado, poxa! E quem pudesse levantar. Durante um período histórico de mais de 2 séculos, a identidade afirmada dos povos terá de ser conquistada contra os processos de identificação ou de aniquilamento desencadeados pelos invasores. Se no Ocidente a nação é antes de mais um contrário, para os povos colonizados a identidade será um primeiro lugar, um oposto a, isto é, em princípio, uma limitação. O verdadeiro trabalho da descolonização terá sido superar esse limite. E eu fui criada sendo arrasada, eu fui criada tomando chá, eu fui criada tomando mabedô, eu fui criada com tudo isso. Então, para mim, isso é muito natural. Quando eu fui crescendo, essas coisas foram sendo colocadas num lugar de não verdades. Não é um mabedô que vai lhe curar, você tem que tomar um remédio. Não é uma rezadeira que tirou o seu olhado, né? Não existe o olhado. A educação é dada em sistema, né? A gente está dentro de uma lógica de sistema. Se você foge do sistema, você vai ficar isolado, né? E aí, isolado, você também não faz muita coisa. Sempre sendo subjetivado, né? Esse processo de colonização,
nossos corpos negros, né? Indígenas, mulheres, né? Que a gente não pode, a gente não consegue, né? A gente não é ninguém, a gente não é nada, né? E chega nesses lugares, né? Reforçam isso, reforçam. E você bate de frente, massa, mas será que todo mundo tem condições, né? Condições psicológicas, né? Emocionais, para estar batendo sempre de frente? Porque esse africano que morreu na barca, ele vem aqui e ele brota, mas e aí que para mim é uma coisa diferente. Ele brota com o quê? Ele já brota numa aliança com o indígena. Porque com o opressor não é aliança. E tudo bem eu não conseguir, eu não vou me cobrar se eu não conseguir, porque também é cobrado da gente sempre uma genialidade, então a gente nunca pode errar, porque o nosso erro tem um peso muito maior, né? Falo enquanto transviado, eu sou transviado intersexo, eu não sou mulher, eu não sou homem, mas não é todo lugar que eu posso anunciar quem eu sou. Ele já começa dizendo que é a experiência de um homem branco, o que já nos faz refletir que os espaços, os termos oficiais e toda a estrutura dominante que existe no país é ainda uma experiência do homem branco. Mas a academia é um lugar concreto, de concreto. Ela não está preparada para o amor, para a poesia, para o abstrato. Mas eu confesso que eu tenho receio de sair na rua com a calça de capoeira. Eu não saio. Eu me troco. Quando eu vou fazer aula, terminou, eu troco de volta e vou para casa. Tem essa separação. Né? O estigma, né? E o estigma. Uma saída, para não uma saída, uma coisa que já eu sempre falo, em vez de ocupar as academias, a gente devia criar uma nossa, com os nossos métodos, com as nossas técnicas, até que o professor falou. Me angustia muito, né? Nunca fiz mestrado, nunca fiz doutorado, sair da academia, porque a gente tem que brigar para estar no espaço que a gente discorda, que a gente acha que é tudo errado, que não tem método, que não sei o quê, que não respeita a gente, que tira a gente do local da gente, né? Faz com que a gente se separe, vire esse personagem que a gente luta para estar lá. O pensamento do outro só deixará de ser dual no momento em que as diferenças forem reconhecidas. Reconhecer as diferenças não obriga a envolver-se na dialética de sua totalidade. No limite, posso reconhecer a tua diferença e pensar que ela te prejudica. Há um passo a dar antes de entrar verdadeiramente na dialética da totalidade. Parece aqui que essa dialética é movida pelo pensamento da errância. O dito da errância é o da relação. A errância comunica com a negação de todo o polo, de toda a metrópole. Ruiz! Acorda, Ruiz! Acorda! Desce daí, Ruiz! Desce! Baixadinho, mais baixo, mais baixo. Menos, Ruiz. Baixo, mais baixo. Ouve. Vê. Sente. Acorda. Abre os olhos, Ruiz. Menos. Ruiz. Desce daí. Vem calar conosco. Vem criar de mais primitivo. Desce. Desce novos horizontes. Conhece. Relaciona-se. Um pesquisador branco, hétero, com jeito descolado, de forma com a prática de academia e academia, vai descobrindo que existe uma diarreia ancestral que pode e deve ser o seu novo paradigma, o seu novo mundial. Vem. Se a gente consegue fazer essa fusão,
a gente está falando da gente. A gente está dando espaço, abrindo espaço para que a língua seja viva, para que a língua exista, para que a língua tome um rumo, para que os nossos corpos falem sobre as nossas línguas e as nossas linguagens. Então é importante que a gente costure essa dinâmica no dia a dia, né? Que a gente fale, que a gente expresse e que a gente traga o imaginário para as coisas que não são ditas, né? Porque quando a gente fala de uma cultura lá atrás, a gente não vivenciou, mas a gente imagina. Então, no nosso imaginário, essa cultura está viva e na nossa realidade a gente vai constituindo uma nova ideia dessa cultura. Essa coisa da construção nacional, aí você pensa, acho que é uma chave boa de pensar nesse contraste que Glissant faz entre criolização e mestiçagem, né? Porque mestiçagem é exatamente fruto de uma política nacional, né? Que em algum momento ele diz que são políticas nacionais entediantes, não é? Então mestiçagem é filha da previsibilidade, filha do cálculo, é filha do projeto, né? Um projeto de nação, um projeto nacional. E a criolização é uma coisa que acontece por baixo, são os encontros que são bem-vindos, né? E não se trata de você pensar em povos e em comunidades que sejam em si mesmadas, né? Há uma abertura para o outro. A impressão, né, até pelas referências com as quais Glissant dialoga, né, é que não há uma política de ressentimento. A crítica ao discurso da origem também é isso, né? Essa coisa de você ter que se resolver aqui, a gente não se projetar em flecha numa unidade futura, né? Também, de certo modo, não buscar, entende assim, de alguma forma, se resolver aqui significa necessariamente buscar a origem, buscar esse passado de alguma forma, que de alguma forma pode ser recomposto, refeito, reunificado, né, numa narrativa que de algum modo totaliza um sentido. Desterritorializado, né, deslinguado, porque você perde contato com a sua língua de origem e você é jogado nos 3 abismos, assim, né? O abismo da barca, aquele ventre que gera, que mata. A partir da barca é que você vai começar a construir essa outra identidade. Essa barca está gestando o que está por vir. Quando ele constrói essa imagem que Iris falou pra gente, da barca, da barca dos 3 abismos, né? Da barca tal, que isso dá no desconhecido, isso compõe o grande desconhecido, como uma marca da modernidade, já essa foi uma construção que veio das relações, não é? Sem romantizar, foi das relações que se colocou ali. E abriu como se um portal para um outro tipo de construção de saber, não é? Que é o saber de relação. Ele exige o quê? Ele exige opacidade. Glissant ele vai trazer a relação como ferramenta de vida, como uma partilha, como partilhar a experiência do conhecimento, né? E isso tudo o autor carrega de sentimentos, aquilo que se quer passear ou poetizar, nossas barcas ainda também abertas. Essa raiz de origem unitária, que ela abarca o entorno, mutila, se apodera daquela região. E contrapõe esse conceito de raiz, o conceito de rizoma, que é uma raiz flutuante, que se relaciona, que agrega, né, o que está ao redor. Não é possível identificar um ponto de início, onde é que começa a raiz, o que é caule flutuante, o que não é. E ela cresce agregando o que está em volta no seu espaço. Essa seria a relação com o outro, né, que é configurada nessa permuta, nessa relação que todas as pessoas crescem, aprendem, sem perder a identidade, sem precisar afirmar para o outro a raiz, sem cobrar a raiz do outro. Não fazer da descolonização uma temática, a descolonização é uma questão existencial e tal, e o esforço vem de vida e tal, e por isso que é difícil. Mas também não é romper com tudo que vem do Ocidente, né? Então, tanto é que criolização para Glissant, existe a boa criolização e tal, né? Mas existem também as relações que são tensas, não é? Não é só beleza, não é só cacete. Talvez a grande parada
seja romper, por isso a minha fala inicial eu queria retomar aqui, romper com essa ideia de que a gente, em flecha, nós projetamos uma unidade. A gente tem que se resolver aqui, a parada é essa, meu irmão. Não é? A parada é essa. E sendo a parada sendo essa daqui, vai ter porrada e vai ter agressão, mas é aqui as coisas. Não é? Até porque esse ideal de ideal é do colonizador, né? A ignorância, a arrogância, difamação. Hoje em dia os homens matam os homens sem explicação. O dia do juízo final tá para chegar. Quem já matou não se preocupe, com certeza tem mais é que pagar. Esse dinheiro, carro importado, essas mansões para mim não valem nada. Poesia é minha inspiração. E não me peçam pra eu calar. A poesia tá na rua, tá na favela, tá nos becos e vielas, tá em qualquer lugar. As repressões militares já passou. E a proibição deu expressar a ideia. E muito mais, levar um choque, deportamento, ou 10 a 20 anos trancado dentro de uma cela. O temporal ainda ficou nas minhas costas lá, ó. Na minha família sofrida, as repressões agora quer voltar nas mesmas roupas, lote de quadrilhas armadas. Por isso, todo dia quando eu acordo, que eu boto meu pé no chão, eu peço a algum Deus, em nome dos meus 2 filhos, segunda fase, proibição. Proibição pra quê? Estas cartas já estão fora do meu baralho, caralho. Mas eles vão traçar armadilha para me pegar. Mas na verdade é RBS. Meu nome é Rodrigo Bartolomeu da Silva. Quase nunca ninguém vai encontrar. RBS não quer espelho. Talvez eu viaje com a poesia o mundo inteiro. Ou não vacilo nesse planeta. Visita até um coveiro. Mas pra mim tá tudo bem. Como um grande pensador que eu sou, não sou Aristóteles, vá se fuder Platão. Mas eu só sigo a razão. Não quero ser um paletó, nem uma gravata, deixando o país de vocês vendido, fudido. E lá na bandeira do Brasil, cadê a ordem? Cadê o progresso? Aí, poeta metropolitano.